Olá, boa tarde a todos. Nós hoje estamos recebendo a professora Cristina Senra. Boa noite, professora. A professora está em Portugal, então agora já está de noite lá. E ela vai conversar, vai se apresentar aí para a gente, vai conversar um pouquinho com vocês, falando um pouquinho sobre hidroginástica. Não é isso, professora? É isso mesmo. Olá. Um beijo de Portugal para vocês. Tinoca, seja bem-vinda. Obrigada, Elizabeth. Muito obrigado pelo vosso convite, pelo teu e pelo do Guilherme, por estar presente com vocês. É um prazer, mais uma vez, estar a falar daquilo que me enche o coração e me enche a minha vida profissional. E eu sou a Cristina Senra, a Tinoca, e há 25 anos que trabalho na área da hidroginástica. Sou AA Trainer, ou seja, sou ligada à casa-mãe da Aquatic Exercise Association, que é a nossa representante e a nossa mais-valia em termos de organização mundial e que rege os patamares da hidroginástica. Fui durante 14 anos professora na faculdade em Coimbra, tive o prazer de também ter bastantes alunos do Brasil no programa Sócrates, e que agora infelizmente não está, e sou também ligada às áreas terrestres, não é? Dou aulas no ginásio e dou muitas aulas de formação. E é um prazer estar aqui. Hoje vão ter 2 em 1, não é? Porque vamos estar com informação sobre hidroginástica em português de Portugal. Por isso, eu espero que entendam o meu português, vou falar mais devagar. E hoje vamos falar sobre aquilo que são as estratégias de êxito de uma aula de hidroginástica. Optei por realmente não utilizarmos PowerPoints, não utilizarmos um documento de apoio, porque será sem dúvida aquilo que é um apanhado de muito daquilo que é a nossa vivência e daquilo que são as características mais importantes, de uma forma bastante transversal relativamente àquilo que são as situações de sucesso em relação às aulas de hidroginástica. Então, quando nós falamos em sucesso, aquilo que nós pensamos e aquilo que está descrito como sucesso é uma questão de êxito, de triunfo, de vitória, de conquista, de coisas que correm bem, de um bom resultado. Então, essa é aquela que é a descrição de sucesso. Para nós, realmente a descrição de sucesso será trazer a melhor qualidade possível aos nossos alunos, à nossa prática, para que eles tenham uma melhor condição física e um bem-estar geral. Esse é realmente o nosso objetivo principal, para que depois, sem dúvida, tenhamos maior credibilidade, maior adesão relativamente às nossas aulas e termos uma maior possibilidade de trabalho, porque obviamente todos nós queremos trabalhar mais, todos nós queremos ter aulas em que sejam vistas como um patamar de qualidade. E essa qualidade tem vários pontos de informação e vários pontos em que devemos dedicar a nossa atenção, o nosso conhecimento, o nosso tempo para pesquisa. Tá? Quando nós falamos em hidroginástica, antes e acima de tudo, o que é que os nossos alunos procuram para ter uma aula de sucesso? Quando nós fazemos uma revisão de literatura de uma forma geral para o fitness, a maioria dos nossos alunos, quando questionados o que é ter uma aula de sucesso, o que é ter um instrutor de sucesso, recorrentemente falam da tecnicidade desse professor, do aspecto fundamental técnico relacionado à aula, dos benefícios físicos, mas extremamente acentuados, os benefícios emocionais, do bem-estar em geral, e da empatia criada, da sensação de família, dessa relação com o exercício e com aquilo que é o professor e os seus colegas. Então, para darmos resposta a essas valências que os nossos alunos nos indicam, nós temos que ter cuidado com várias situações. Tá? Antes e acima de tudo,
a hidroginástica deve ser encarada como uma modalidade específica, ou seja, não é por termos experiência em atividades terrestres, como, por exemplo, a aeróbica ou step, que nós vamos conseguir dar uma boa aula. Ou não é por sermos técnicos de natação que nós, por sabermos as características do meio envolvente, vamos conseguir dar uma aula de hidroginástica. Então, quando nós nos envolvemos com aulas de hidroginástica, é de extrema importância nós percebemos as nossas características do meio. O que é que faz que seja especial? Quais são os movimentos que tornam-se especial? Quais são as características técnicas da água? Então, sem dúvida alguma, que vamos ter que nos dedicar a perceber a importância da flutuação, o que é que isso traz de benefícios, o que é que vai alterar na conduta do meu movimento, quais vão ser as características do não ter o peso terrestre, como, por exemplo, o facto de menor densidade caindo, é a minha que está caindo ou é tua, Elizabeth? Estou aqui num chat. Que são as características da água, seja pelo aspecto da imersão, da flutuação ou da densidade da água. Então nós sabemos que a flutuação vai trazer benefícios no retorno venoso, vai trazer benefícios no peso corporal, mas vai trazer também desafios relativamente ao trabalho muscular que nós vamos estar a solicitar. Tá? Então, como é que eu desenvolvo a minha aula relativamente às características da água e enfatizando também a dinâmica dos fluidos? E para isso, cara, a gente tem que estudar mesmo, tá? Então, vai lá com o Guilherme estudar a dinâmica dos fluidos, sobre a inércia, sobre a ação-reação, sobre a aceleração do movimento, sobre as alavancas. Como é que eu conjugo essas situações para poder levar o melhor aos meus alunos com a análise do movimento, tá? Então, porquê que a frequência cardíaca tem uma resposta diferenciada na água relativamente à terra? É importante vocês terem esse conhecimento e de se dedicarem a isso. Então, por exemplo, em relação à frequência cardíaca, nós sabemos que pela flutuação há uma melhoria do retorno venoso, pela densidade e pela pressão hidrostática da água, que é mais densa no fundo, existe maior pressão hidrostática no fundo da piscina do que na superfície, também vai haver uma melhoria do retorno venoso, o que implica que o nosso coração não tenha que fazer tanto esforço. Assim como temos a questão da temperatura corporal, que ao estarmos dentro da água, nós sabemos que perdemos mais calor mais rapidamente. E isso vai influenciar na homeostasia do nosso corpo. Por isso, o nosso coração não vai ter que ter tanto trabalho. E é um dos indicadores que a nossa frequência cardíaca é mais baixa na água do que em terra para a mesma intensidade de esforço. Então, quando nós propomos de diferentes intensidades de execução, temos que perceber que a nossa avaliação dessa intensidade vai ser diferenciada, tá? Então, são questões que são fundamentais para a nossa composição da aula e para a nossa estratégia de sucesso. Porque para isso, ao sabermos as características da aula, vamos também ter a noção de como é que são as características e as respostas fisiológicas, tanto dos nossos alunos ditos comuns, como dos nossos alunos patológicos. E isso leva-nos a um outro pesar e a uma outra clareza de informação, que é: que alunos é que eu tenho? Quais são as características dos meus alunos? Quais são as suas motivações? São importantes fatores a ter em consideração. E uma das sugestões mais importantes que eu vos posso dar é todos nas nossas aulas, que são aulas zoológicas, né, porque vamos ter todo o tipo de alunos dentro de uma aula de hidroginástica, todos aqueles perrengues estranhos vão estar dentro da nossa aula de hidroginástica, por isso é importante vocês terem, entre aspas, sacos patológicos, ou seja, dentro da nossa aula, sim ou sim,
vão haver alunos com problemas na coluna, especialmente na zona lombar, que geralmente são entre a L5 e a S1. Então, nós temos essas características de dor acentuada. Quais são as coisas que nós devemos fazer para melhorar essa situação? Então, dentro daquilo que vai ser a minha conduta de aula, eu vou ter que ter, sem dúvida, um reforço dos oblíquos, eu vou ter que ter, sem dúvida, um reforço dos glúteos, eu vou ter que ter, sem dúvida, uma báscula do quadril, um relaxamento da zona lombar e um fortalecimento de todo o core. Então, já temos que, dentro da nossa aula, que vai trazer sucesso à minha aula de hidroginástica, uma resposta óbvia de patologias que são comuns e que vão aparecer. Outro dos sacos normais são os problemas na cervical. Então, se eu tenho maioritariamente pessoas que vão ter problemas na cervical, dentro daquilo que é o meu planeamento de aula, dentro daquilo que são os movimentos, eu vou ter que ter um alongamento do trapézio, uma manipulação entre inclinações e rotações para que possam melhorar o bem-estar desses meus alunos. Depois temos tudo o que é caracterizações mais dos cardíacos, que vou ter que fazer um controle em termos da frequência cardíaca, e é muito importante nós termos os nossos testes de controle da intensidade, seja pela escala de Borg, seja por termos um frequencímetro, o que não é muito comum, todos os nossos alunos terem frequencímetro, mas é importante realmente nós percebermos como é que as pessoas estão a reagir à aula. Então, esse controle relativamente a esse grupo. Ou se temos grávidas, quais são os guidelines mais importantes a ter em consideração relativamente a essas nossas mulheres? Qual é a intensidade de esforço que nós vamos querer controlar, e que um guideline muito importante seriam os 140 batimentos por minuto, para que não haja uma possibilidade de estar em esforço e estar a haver uma crise em termos de saúde materno-fetal, e alguns exercícios específicos. Então, dentro daquilo que são as características patológicas da nossa turma, nós sabemos como é que a influência das características da água na imersão vão influenciar as respostas deles, tá? Então, já temos 3 grandes situações: as características do meio, tá? As características da reação fisiológica e anatómica desse meio, e as nossas características da nossa população, especificamente se são patológicos, e ter como uma lista, um listado dos guidelines específicos para eles. Isso leva-nos às regras de segurança, ter todas essas situações presentes para como é que eu vou atuar em termos de segurança para com esses meus alunos, mesmo para o cidadão comum, desde a entrada no cais, na nave da piscina, como onde eu os posiciono, como é que eu os relaciono dentro da água. Então temos essas questões que estão mais ligadas ao meio, mas que são de extrema importância para a nossa conduta. Isso leva-nos, obviamente, então eu tenho isso tudo, mas quais são os movimentos base? Como é que eu vou executar estas situações? E isso leva-nos à execução física. Se temos, por um lado, o meio ambiente, temos agora mais direcionado ao instrutor, que é a execução física. O que é importante na execução física de minha como instrutora de hidroginástica? Antes e acima de tudo, saber quais são os movimentos base da hidroginástica, e eles têm uma nomenclatura, não é? A corrida, o polichinelo, o chute à frente, ao lado, atrás, o pêndulo, o ski, o twist, o cavalinho, e
saber, e o bounce, que ficar como se fosse um estar no lugar, um equilíbrio dentro da água, que nesses movimentos vão utilizar as características da água e reajustarmos essa execução para que a pessoa possa não fazer um step touch ou um passo toca, como está a fazer na aeróbica, mas fazer os movimentos que estão adaptados à água e que são realmente já estudados e validados para a melhor conduta do movimento. Isso, desculpem, isso leva à velocidade de execução. Mas como é que eu executo esses movimentos dentro da água? Não são, obviamente, da mesma forma como faremos quando estávamos fora d'água, tá? É adaptado a uma velocidade de execução que é dada pelos guidelines da Aquatic Exercise Association e que se chamam a velocidade em tempo de água, em meio tempo de água e o tempo de terra, que está muito ligado aos batimentos da música, que eu sei que alguns brasileiros não usam a música de uma forma perentória na aula, mas que é um fator preponderante para nós conseguirmos manter e marcar o ritmo da aula. Então, ao pensarmos na execução física, vamos ter que perceber que primeiro temos que utilizar os movimentos adequados a essa execução, que temos que usar a velocidade adequada para a conduta na água e para tirar o maior usufruto. E que a maioria das vezes a velocidade de execução, quando é demasiado acentuada, põe em causa a amplitude do movimento e o próprio padrão do movimento em si, pondo em malefício, trazendo malefícios em termos de alinhamento e de postura, ou seja, pode trazer algumas contraindicações. Por isso, a execução deve ser o mais clara possível. Com isso, não quer dizer que o profissional de hidroginástica esteja a executar a aula do princípio ao fim. O nosso objetivo não é fazer um treino para nós. O nosso objetivo é dar aula. Se nós estamos extremamente envolvidos em executar e sabemos que o meio ambiente fora d'água é úmido, é quente, é ruidoso, vai trazer um cansaço extremamente acentuado para nós, para além de nos deixar menos disponíveis para o darmos a situação mais importante, que é a instrução e a comunicação. Estarmos lá para observar os nossos alunos, para lhes darmos os feedbacks mais importantes e para conduzirmos a aula da melhor forma. Então, mais do que propriamente executar, nós devemos executar de uma forma clara, concisa, limpa, da melhor forma possível, para que os nossos alunos consigam percepcionar essa informação visual do nosso corpo de uma forma muito clara, mas para que depois eles apreendam o movimento e se libertem da execução e nós nos libertemos da execução para realmente nos aficionarmos naquilo que é o mais importante, que é o aluno na conjugação de observação. E isso leva-nos realmente ao ponto seguinte. E o ponto seguinte está na nossa instrução, tá? Na nossa instrução, tanto vão estando entrando, na nossa instrução que tem relação ainda com a execução física, que tem a ver com como é que nós vamos conjugar os movimentos, como é que nós vamos dedicar tempo às progressões e regressões dos nossos movimentos e às nossas transições. Muitas vezes, eu sou aficionada à coreografia, ou à sequência, mais do que à coreografia, à sequência de movimentos, exatamente porque ao fazermos sequências de movimentos, os nossos alunos podem revisitar os movimentos e dar-lhes autonomia para eles conseguirem estarem mais focados no que querem fazer, podem
melhorar a sua performance quando voltam a repeti-lo, e é um trabalho cognitivo extremamente importante. Por isso, quando me dizem, Tinoca, mas é quase impossível fazer uma sequência de movimentos, é quase impossível fazer coreografia com os meus alunos. Não. O que acontece é que muitas vezes nós não dedicamos o tempo suficiente para fazer essa montagem coreográfica, essa metodologia da nossa aula. Como eu vou chegar do movimento A ao movimento B? Como é que eu transito de um movimento para o outro de uma forma fluida e coerente? E de tal forma fluida que a pessoa não precise de pensar de que um movimento leva ao outro. Não temos claramente de fazer coisas complicadas, muito pelo contrário. O simples é aquela situação que mais dá resposta benéfica aos nossos alunos. E por isso, meus caros, se é fator preponderante de sucesso para as vossas aulas, sem dúvida, o tempo que vocês dedicam à progressão e à transição daquilo que vocês pretendem fazer, tá? E com isso, aquela situação da instrução. E essa situação da instrução tem muito a ver com o que dizer, quando dizer, como dizer. E poucos de nós fazemos guiões para as nossas aulas. Ainda dedicamos tempo eu vou treinar este movimento, eu vou juntar este movimento com aquele, eu vou fazer este movimento mais aquele, mais um outro, e até treinamos essa sequência, até podemos treinar a transição, mas depois, muitas vezes, não treinamos o que é importante dizer. O que é que será importante quando eu estou a executar um ski, dizer ao meu aluno? Será que eu vou dar mais ênfase aos braços? Será que eu dou mais importância à verticalidade? Qual é o nosso feedback mais concreto? Então, muito, muito importante, caros colegas, dedicar tempo ao nosso guião, a escrever mesmo, a escrever o que é que eu vou dizer neste movimento, o que é que eu vou dizer naquele, para que não seja sempre o feedback de mais forte, mais alto, vai galera, está muito bom, boa energia. É importante dar esses feedbacks, mas ele não nos traz mais nada do que essa energia. As pessoas precisam de saber o que é que eles estão a fazer e o que é esperado deles. E uma das coisas que a hidroginástica não tem é o espelho. As pessoas não se conseguem autoavaliar, não se conseguem ter um reflexo delas mesmas. Então, se não há uma assertividade na informação, no que contrair, onde fazer a força, onde enfatizar o movimento, se eles não têm essa consciência, não é com o vamos galera que elas vão saber, tá? E isso leva-nos a outro tópico, que é e o Guilherme e o pessoal da natação têm muito isso de uma forma acentuada, que é a observação do aluno fora d'água correlacionado com o erro subaquático. Pois é, nós estamos a dar aula fora d'água, a única coisa que nós vemos é aquilo que se passa fora d'água. Mas a maioria do que acontece e que provoca desalinhamentos nos nossos alunos, que provoca uma execução errada do movimento, que provoca até lesões no movimento, como seja, aposto que aqueles que já tiveram aulas de hidroginástica, têm sempre um ou outro aluno que diz: caraca, professor, hoje ficou doendo minha panturrilha. E nós ficamos: por que ficou doendo a panturrilha quando nós nem demos movimento para a panturrilha? Ué, porque muitas das vezes eles estão em ponta do pé. E ao estar em ponta do pé para se deslocar, eles vão criar tensão na panturrilha. Tinoca, mas como é que eu vou saber que o cara está em panturrilha? Pela postura, pelo desalinhamento, porque é muito mais difícil manter o controle na vertical e é facilitador perceber que está a ter alguns desequilíbrios. E nesse desequilíbrio eu vou ter que perceber, ok, ele está elevando muito o joelho ou ele está colocando bem o apoio no fundo da piscina?
Então leva-nos a uma estratégia e às tabelas de observação. Dá trabalho, caros colegas? Dá, mas é sistemático. Então, uma das coisas que sempre me incomodou relativamente à hidroginástica, e eu durante a última década tenho trabalhado bastante com isso, e com a Aquatic Association e com o meu time fantástico, que eu estou vendo aqui, o Rui está dentro, a Renata está comigo, que é sobre a tabela de observação. E o que é a tabela de observação? Então, há critérios de êxito para todos os movimentos. Se a gente for lá no voleibol, a gente sabe qual é o critério de êxito para a posição base fundamental. O joelho tem que estar flexionado, o quadril tem que estar para trás, tem que estar numa atitude dinâmica, os braços, vai fazer um passe, tem que estar num triângulo. Cara, se nós vamos nadar, nós vamos saber que temos que colocar o nível da mão de ataque num determinado ângulo, vamos ter que fazer uma puxada mais para fora e depois para dentro. Cara, então quais são os critérios de êxito dos meus movimentos base fundamental? E é importante criar os critérios de êxito para qualquer movimento. Porque depois ele dá-nos o quê, esses critérios de êxito? Dão-nos os erros mais comuns. Quais são os erros mais comuns deste movimento? E ao darem-nos os erros mais comuns, nós vamos fazer dicas de observação. Uma das coisas super comuns, nós vemos quando dá o chute à frente, nós vemos muitas vezes o nosso aluno fazer uma variação no plano sagital, para a frente e para trás, e nós pensamos e estamos executando mais alto, esse chute mais alto. Mas não há um controle do core. E o tronco daquela pessoa vai e volta. Mas, na verdade, esse é um erro secundário. Porque o erro primário, muitas vezes, está nesse chute alto, que a pessoa, por ter a cadeia posterior encurtada, como não consegue chutar tão alto, vai inclinar o tronco para trás e depois, pelas características da água, que a gente já tinha que saber lá atrás, lembra? Ação, reação, ele vai ter que projetar o tronco para a frente e para trás. E por causa da inércia da água, vai criar ainda mais turbulência. Então, ele vai ter menos capacidade de controle do abdominal. Então, aquele erro primário é o chute acima daquela nossa tabela. Então, como é que eles oscilam fora d'água e o que é que isso implica de erro dentro da água? Mais uma vez, dá trabalho? Dá. Mas depois vai-vos treinar como treinam todos os outros treinadores, como treina um treinador de natação, que é, se eu vejo o corpo do meu nadador oscilar, é porque ele está tirando a mão muito cedo perto do tronco ou ele está fazendo demasiado o cruzamento da linha média. E para isso, nós depois conseguimos criar dicas de antecipação. E então já podemos dizer, imagina, quando vamos fazer esse chute alto, pensar, gente, controla o abdominal, só chuta enquanto conseguir controlar a verticalidade do corpo. E vamos tirar melhor performance desse movimento, pondo em segurança a realização desse movimento. Por isso, sem dúvida, quando a gente pensa na instrução, fixa guiões sobre aquilo que vamos dizer e técnica de observação. Muita técnica, muito tempo dedicado a perceber como é que está o meu aluno. Se ele está oscilando, eu quero que ele oscile ou eu quero que ele esteja mais vertical. Ok, se eu quero que ele esteja mais vertical e nesse movimento, o que é que eu vou chamar a atenção? Que músculos é que eu vou querer que ele solicite? E ao querer esses músculos, onde eu vou fazer força na água? Tá? Ou pelo contrário, eu quero que ele oscile, por exemplo, num pêndulo, o que é que eu vou chamar a atenção para ele se manter a postura adequada, tá? Então, são essas pequenas dicas que se tornam em grandes dicas para que o nosso aluno perceba, cara, o meu professor está realmente dedicado a mim. Depois vocês dizem, caramba, Tinoca, mas eu tenho. Agora não tantos, né? Porque antes nós tínhamos muitos alunos em aula e agora com o Covid temos menos, mas de qualquer forma podemos atender até 20 pessoas. Como é que eu vou dar
como é que eu vou observar a todos? Como é que eu vou dar feedback a todos? E aí leva-nos àquilo que é a nossa comunicação, tá? Um fator preponderante na nossa comunicação. Ao termos os feedbacks concretos sobre a instrução, nós temos que ter várias formas de comunicação. Como é que eu articulo essas formas? Nós já temos a instrução visual, mas também é importante nós dominarmos o nosso mimo, tá? A nossa mímica. Tinoca, mas eu não sou sorridente, eu não sou expressiva, eu não sou... Claramente, se estamos na área do fitness, todos nós vamos ser cebolinhas, né? Vamos ter estas camadas em que faz com que em determinadas alturas nós sejamos extremamente expressivos, outras vezes a gente se torne menos expressivos. Mas quando estamos em aula, nós estamos ali para o nosso aluno. E se o nosso aluno precisa que nós sejamos expressivos, nós vamos ser. Obviamente, todos nós temos o nosso tipo de ensino. Nem todos nós temos que estar, boa da Tinoca, que está sempre contente. Muitos de nós somos mais atléticos ou mais sérios, sem com isso pôr em causa a nossa comunicação, a nossa capacidade de expressão, a nossa empatia para com o nosso aluno, tá? Então, é realmente importante, primeiro, perceber que temos vários tipos de comunicação e temos que terem atenção que alguns dos nossos alunos, eles aprendem pela execução, né? Vendo nós executar. Mas outros alunos, eles precisam que nós enfatizemos a nossa informação e a nossa comunicação verbal. Outros dos nossos alunos reagem por sons, pelo nosso ei, pela palma, pelo estalar, pelo som, pela sonorização. Então, também dentro da nossa aula, a gente vai ter que chamar isso. Alguns que são mais visuais, não em termos de visualização do movimento, mas de como nós expressamos. Então, há aqueles que vão ser muito claros se nós dissermos para colocar as costas direitas, eles colocam as costas direitas, outros vão querer saber, controla a tua escápula, contrai a tua escápula, empurra a tua omoplata para trás e para baixo, ou coloca um sorriso no teu peito. São diferentes formas de dizer a mesma coisa, mas vamos ao encontro de diferentes públicos, porque o nosso público é diferenciado e aprende de maneiras diferentes. Por isso, é que é importante nós treinarmos estas situações dos vários tipos de comunicação, porque o que é que costuma dar errado em discussões? Porque nós dizemos a mesma coisa várias vezes, da mesma maneira. Se a pessoa não entende que o céu é azul, vale a pena eu repetir o céu é azul 10 vezes? Não. Eu vou ter que pintar o céu de azul, eu vou ter que fazer um clarão de azul, eu vou ter que vestir azul para ela perceber. Mas vamos ter que encontrar várias formas de exposição e desse controle de empatia. E claro que, mas eu vou dar um feedback direto ao indivíduo. Então, todos nós aprendemos que o importante é dar um feedback coletivo. É claro que é importante dar um feedback coletivo, nós temos a sensação dessa união, mas temos que encontrar formas, ou pelo olhar, ou pela postura que nós temos, ou à medida que criamos relação direta com a turma e com os indivíduos, chamar a atenção diretamente de uma situação de carinho, que eles percebam que essa relação, essa chamada atenção, vem de um ponto muito bom, de uma situação interna da nossa preocupação para com eles, não de um sentido de crítica, de uma forma a brincar, mas também assertiva e muito séria, que nós estamos ali para o bem deles. E vem aquela situação, Tinoca, mas o meu aluno detesta ser chamado a atenção e faz o que dá na real gana. Não. Ali quem manda são vocês. E isso é importante. Uma das maiores estratégias de sucesso para a aula é que vocês são o dono da aula. São os donos, os responsáveis, as pessoas que estão
como líderes dessa aula. E os vossos alunos têm de seguir-vos e respeitar-vos como líderes. E aposto que o Rui está nessa altura rindo e pensando nas coisas que já aconteceram com ele, exatamente porque é importante manter essa liderança e às vezes nem sempre vamos ser os mais populares, mas para bem do coletivo e para bem do benefício do sucesso da aula e da integridade da aula, muitas vezes temos que chamar de uma forma muito abrupta a atenção a determinadas pessoas. Mas os meus alunos vão lá para conversar, cara, vão lá para o social. Aí volta uma das coisas mais importantes. A responsabilização do nosso aluno e a autonomia do nosso aluno. É de vossa responsabilidade responsabilizar o vosso aluno. Porque essa coisa de, eu vi na aula, está tudo bem. Cara, vem fazer tcheco-tcheco. É por isso que a nossa aula de hidroginástica não tem tanto impacto. Porque fica a pensar que, vão lá, conversam, está numa boa. Quer conversar? É importante conversar. Então, tu, como você, como responsável da aula, você vai integrar estratégias, exercícios em que eles sejam obrigados a conversar mesmo. Mas é dentro daquilo que é o teu planeamento da aula. E aquilo que é dentro do plano e do tempo que vocês acham. Não quando eles querem, óbvio. Porque senão vai virar uma confusão. E se os vossos alunos vêm para a aula com objetivos específicos e um deles é o bem-estar físico, então não é numa aula de tcheco-tcheco que vão ter os benefícios. E para isso é preciso educar. Para isso é importante, lembra daquela primeira fase, da fisiologia, da anatomia, das partes patológicas? É importante que vocês informem porque é que vocês estão fazendo aquele movimento. Porque é que vocês estão optando por aquela metodologia. Então já estamos na metodologia, que é uma coisa super importante. Por que que eu estou preferindo um tipo de aula em detrimento do outro, tá? E aí sim, gente, temos que planear, tá? Não vai fazer, o que é que eu vou fazer mesmo hoje? Eu vou fazer um oba-oba. Não, nós somos profissionais do fitness, somos profissionais da hidroginástica. Não tem que ser um planeamento e obviamente que se vocês têm 2 vezes por semana e há muita gente que falta, não pode ser um planeamento que, hoje eu vou trabalhar membro superior, na próxima aula eu só vou trabalhar perna, na outra aula eu só vou trabalhar core. Não é esse tipo de planeamento. Mas é um tipo de planeamento em que, eu vou dar um ênfase mais específico a um trabalho de cardio nesta aula, eu vou trabalhar mais especificamente um trabalho de resistência e força na outra. Quais são os tipos de aula que eu vou utilizar? Hoje só porque me apetece eu vou dar uma tabata. Não, tem que pensar porquê é que vai dar essa tabata. E quais são os instrumentos que vocês têm para utilizar dentro da vossa aula. Esses instrumentos são, eu vou trabalhar uma sequência, vou trabalhar cardio, eu vou utilizar um trabalho de HIIT, vou trabalhar uma tabata. Hoje eu vou estar mais especificamente num trabalho de aquapilates e consciência corporal. O que é melhor? Como é que eu vou planear esta variação de aula? Porque sim, a variação de aula é um fator preponderante para mantermos os nossos alunos conectados e relacionados connosco. Então, por que é importante responsabilizarmos? E sim, eu puxo a orelha, e sim, eu paro a aula. Gente, vamos lá saber porque é que nós estamos a fazer isso daqui. E eles vão respondendo. Hoje, talvez eles não saibam porque é que eu estou fazendo isso daqui no meio da aula, dentro d'água. Eu explico, a gente está fazendo motricidade fina, gente. Se eu estou com um grupo de séniores e eu os obrigo a fazer uma atividade de dupla tarefa, é porque eu quero trabalhar o cognitivo deles. Eu quero trabalhar a memória. Eu quero trabalhar a memória, a motricidade fina que eles estão perdendo. E, pois é, professora, tem razão. E eles vão dar mais valor à informação, ao conhecimento que vocês têm. Porque os nossos alunos de sucesso, aquilo que está evidenciado em termos de artigos, se vocês pesquisarem, é realmente quais são os headlines dos alunos de sucesso.
Os alunos de sucesso são automotivados, têm características muito definidas em termos de empenho, de dedicação, têm uma determinação muito concreta e têm também uma expectativa do profissional muito grande. Então, essa expectativa vocês vão ser capazes de responder, tá? Não gostam nem de um feedback individual. Oliveira, é em verdade que muitas vezes os nossos alunos não gostam de ter um feedback, mas se nós abordarmos primeiro pelo coletivo, explicarmos porque é que estamos a fazer e responsabilizarmos pela melhoria, cara, eles vão reagir de forma diferente e depois conseguirmos fazer esse feedback individual vai ser, sem dúvida, um patamar de concretização de objetivos, tá? E aí vem a avaliação, tá? Porque se nós os autorresponsabilizarmos e se os dermos autonomia, vamos também introduzir uma capacidade avaliativa deles. E essa é outra das coisas que a hidroginástica tem ficado muito atrás. Guilherme, eu sei que eu já devia ter parado de conversar, mas eu posso ter mais um pouquinho? É o habitual. Ele me disse 40 minutos, a gente já passou, mas eu estou aqui, ó. A gente vai ter mais um pouquinho. Vão entrando as perguntas para quem quiser, tá? A hidroginástica tem ficado um pouquinho para trás porque nós não sabemos, não temos utilizado a situação da avaliação. Será que eu estou melhor? Eu estou fazendo hidroginástica há 2 anos, eu faço a mesma coisa toda hora. Será que eu melhorei? Então, dentro daquilo que é o vosso planeamento, vira e mexe, cria uma tarefa em que eles possam ter uma comparação. Sei lá, de mês a mês, de 2 em 2 meses, mas alguma coisa que lhes diga, hoje vamos fazer 1 minuto de chute em cima e vocês vão contar quantos chutes vocês vão conseguir fazer dentro da vossa máxima velocidade e respeitando a vossa capacidade. Lembrou? Bom, escreve. Ou responsabilizam o vosso aluno, ou vocês mesmos criam uma tabela dessa avaliação. Passado um tempo, vocês voltam a esses movimentos, ou esse bloco de movimentos que vos possa dar uma informação. Eu já consegui. Eu fiz mais do que no outro dia. Ou eu senti-me mais à vontade, eu senti-me mais tranquilo, eu não fiquei tão cansado, eu consegui maior amplitude de movimentos. E essa avaliação é extremamente importante. Não é à toa que, por exemplo, o CrossFit tem tido uma adesão imensa de várias formas. Porquê? Primeiro porque tem lá aquela situação da empatia que estávamos a falar atrás e da comunicação e da situação de comunidade e de relação de professor e entre pessoas. Criou-se uma tribo. A tribo dos crossfitters. Nós precisamos de criar uma tribo. Nós somos a tribo da hidroginástica, do aquafitness, tá? E essa paixão e essa envolvente, e eu estou na aula de hidroginástica, eu consigo fazer coisas do achievement, da conquista, e hoje eu consegui fazer mais um pouquinho, seja para a nossa sénior de 70 anos, seja para a nossa marombeira ou marombeiro que vai à nossa aula. Mas ele tem essa situação de conquista e de benefício, e essa avaliação, tá? Por isso, olhar à volta e perceber de onde é que são as mais-valias, tá? Aquilo em outras modalidades, o que nos pode ajudar, o que pode trazer de melhor, tá? Então, dentro daquilo que a gente já falou, vamos só fazer um rewind, só uma recordação. Sim ou sim, vocês vão saber as características do meio. Quais são os benefícios? Quais são as alterações? O que é diferente? Quais são as respostas fisiológicas e anatómicas quando a gente está dentro da água? E para isso, saber também quais são as características dos nossos alunos, quais são as patologias mais comuns. E assim criar estratégias de segurança e criar uma forma adequada de usar. E ao fazermos isso, passarmos para a execução física. Como é que eu executo? O que é importante? Qual é a conjugação dos movimentos? Quais são os movimentos? Como é que é a minha velocidade de execução? Quais são as progressões? E confiar na instrução.
não é só blá 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 e não é só a falar de uma forma aleatória. Não. Criar guiões específicos, fazer técnicas de observação, treinarmos-nos nessas técnicas de observação e fazer análise de erros, antecipação, critérios de êxito, dicas-chaves para introduzirmos e trabalharmos na nossa comunicação, independentemente de sermos introvertidos, tímidos, mais sérios, mais extrovertidos às vezes. E isso também tem o reverso da medalha, porque a gente só fala nos introvertidos e nos tímidos. Mas eu aprendi isso quando eu estava lá nos meus 20 anos, que eu achava que eu tinha que chegar à aula, uau! Tão importante é esse uau, como é o silêncio, e como é a calmaria, e como é os tempos sem nada. Porque lembra da gente falar dos diferentes tipos de comunicadores e tipo de comunicação e de aprendizagem? Assim como há alunos que aprendem com essa energia toda que sai, há alunos que se sentem assoberbados com essa energia. Então, quando eu era bem lá atrás, houve uma vez, graças a Deus, que uma aluna minha chegou para perto de mim e disse assim: Tinoca, às vezes é demais, cara, você tem demasiada energia na minha aula. E apesar de eu continuar com esta energia toda, dentro da aula, há alturas em que realmente há um pico energético de emoção, de reajuste, de chamada, também há o voltar um pouco mais à calma, o reajustar o tom de voz, o reajustar a execução, tá? E depois, sem dúvida alguma, a metodologia de treino que vocês vão utilizar, quais os tipos de aula que vocês vão querer, quais são os instrumentos que andam aí, as novas tendências, que equipamentos. Então, isso é todo um mundo, né? Que equipamentos e como utilizar esses equipamentos, tá? Então, esses são os grandes highlights que eu gostava de ter passado para vocês. E agora sim, aqueles highlights como profissional, tá? Sim, sem dúvida, para mim, técnicas e estratégias de ser uma aula de hidroginástica de sucesso, mas nós vamos querer ter sempre sucesso. E para termos esse sucesso, é uma infinita caminhada de aprendizado. Não adianta fazer um curso de vez em quando, não adianta ver um videozinho. Tem que estudar a parte científica, tem que estudar a parte prática, tem que executar, tem que testar. É importante nós definirmos objetivos, tá? Objetivos diários, objetivos mensais, porque é muito fácil entrarmos em é mais uma aula. Não. É a primeira e a última aula da vossa vida, cara. Me perguntam muitas vezes, e eu tenho muito orgulho de os meus alunos perguntam como é que você tem essa vontade toda de dar aulas? Eu já dou aulas há quase 30 anos e eu continuo com licença, com a maior tesão emocional possível para ir dar aula, porque é a primeira e a última da minha vida. E todos os meus alunos merecem o meu melhor, independentemente de como eu esteja. Então, eu coloco sempre objetivos individuais de como é que conseguiremos entrar em melhor. É importante também ter parceiros de trabalho. Não é aquele amiguinho que bate nas costas e foi ótimo. Não. Um parceiro que diga Tinoca, hoje não correu bem. Estou esperando aí o que é que não correu bem hoje. Ter os peões que vão do nosso lado e nos dizem não está a sair tão forte, não estás a falar muito rápido, ou a tua execução não está tão boa, ou, cara, a sequência que você apresentou hoje não está boa, não foi boa. Ou também ter um mentor, não é vergonha nenhuma. Ter alguém que tem, se vocês conhecem alguém que saiba mais, que está há mais tempo, que tenha mais experiência, com a maior humildade possível, chega perto, pergunta, pode olhar a minha aula? Pode ver o vídeo da minha aula? Pode me dar umas dicas? É importante. Eu tenho aqui a minha mentora do PubMed, a minha Renata aqui, que eu vou lá e digo, Renata, me dá um alô aí sobre as últimas tendências. Sem dúvida que se eu quiser alguma coisa da natação, apesar de também vir da natação, eu sei que o Guilherme está em alta, ele está super envolvido dentro da investigação e do treino. Eu vou saber.
Tenho meu parceirão aqui, o Nuno, que entrou, que estamos a trabalhar muito no trabalho de séniores e fazemos bate-papo direto. O Rui está comigo o tempo inteiro, muitas vezes, e apesar de ter entrado nesta área há pouco tempo e ser meu aluno, com a maior das humildades, eu quero ter do meu lado, porque ele tem uma perspectiva diferente. Então, termos esta característica é de extrema importância e vai ser uma consequência direta ou indireta para aquilo que vai ser o sucesso e as estratégias que vocês vão adequar, né? E aprender e focar nas necessidades, tanto nossas como dos nossos alunos. E muitas vezes a gente pensa em quais são as necessidades dos nossos alunos e do planeamento dos nossos alunos e esquecemos de planear o que é nosso, o que é de nossa responsabilidade, o que é importante para estarmos mais e melhor e conseguirmos atingir mais público, com mais êxito, e voltamos lá atrás no que é o critério de sucesso. Lembra? Então, triunfo, êxito, conquista, o bom desempenho, um bom desempenho no geral para termos mais pessoas mais felizes e nós sermos mais felizes dentro daquilo que é a nossa profissão. Então, já passei bastante da hora, desculpa, obrigado, eu sei que está para abrir aí. Elizabeth, desculpa, primeira vez comigo é assim, né? Não está... Está dentro do horário, não está fora da hora, não. Você está dentro do horário, está tudo certinho, não tem problema, não. A gente aqui te agradece aí, do outro lado do oceano, dando umas dicas tão bacanas aí para a gente, né? Algumas lembranças bem apropriadas, bem legal mesmo. O pessoal, inclusive, está comentando aí, e você já pode conversar com eles. Eles Tá vão caindo, colocando as Elizabeth, está caindo. Eles estão colocando as considerações no chat e você pode conversar com eles, tá bom? Eu estou caindo toda hora mesmo. Você está caindo direto, Elizabeth, não ouvi nada. Direto, eu sou uma banana podre, minha filha. Aqui tá brabo. Banana podre é muito bom. Guilherme, eu não sei se eu vi algumas questões que eu não vi. Oi, Gui. Gui, não estou te ouvindo. Eu vou colocar algumas considerações aí na tela e você pode ler e depois comentar ou responder, pode ser? Ah, pode, claro. Então, qualquer um de vocês que tenha... Guilherme, eu não sei se passaram meu e-mail ou meu Insta, mas fiquem à vontade para, se vocês precisarem de alguma coisa, de entrar em contato direto comigo, tá? E eu, inclusivamente, facilitar algumas destas situações. Eu sei que falaram bastante aqui da tabela, eu tenho a mania das tabelas, né? Coitada dos meus alunos e dos meus colegas de trabalho, eu sempre chego, eu tenho uma tabela, tá? Porque eu me organizo em termos de tabela. Então, se for importante, eu falo, ok, é necessário buscar equilíbrio na condução de aulas, isso mesmo. Essa situação de equilíbrio entre o que é mais e menos e nós só nos apercebemos muitas vezes, ou quando nos filmamos, ou quando temos alguém realmente do lado que nos dá um feedback concreto e preciso sobre aquilo que nós estamos a fazer, tá? E assim como a nossa execução, muitas vezes a gente pensa que está executando maravilhosamente bem. Daí você coloca o teu celular para filmar, você diz, Jesus, que horror! Está muito ruim. E é importante isso. Às vezes nós fazemos um planeamento de treino e nem tentamos, nem testamos. E o nosso aluno fica lá morrendo e nós do lado de fora, cara, não está tão mal assim. E depois, se por mero acaso vocês forem testar esse treino, é a morte. Cara, não, tá? Não. É evidente que nem todos nós somos atletas e não deve ser, isso é uma das coisas que eu enfatizo muito, o meu limite como professor não pode nem deve ser o limite do meu aluno. Porque claramente vai sempre haver alunos com maior preparação física que vocês, com maior flexibilidade, com maior força, com melhor característica. E eles não podem ser limitados pela nossa capacidade.
Mas é importante nós sabermos qual é o equilíbrio. O Rui já está passando aí minhas informações. Obrigada, Rui. Viu como é importante ter um trabalho de equipa? Então, eu estou aqui falando, é importante entrar aí as outras informações e eu tenho alguém do meu time junto. Obrigada. Então... Aliás, tem muita gente do seu time aí, tá? O Rui e tá o Nuno também. A Renata também. E o Nuno vem já a seguir com super dicas de gestão. Eu tenho, Nuno, desculpa, mas a minha gestão vai ser 3 filhas a jantar já a seguir, por isso eu não vou poder ficar. Que nós estamos na hora de jantar já, né? Tinoca, eu posso levantar uma questão? Claro que sim. A gente entende que é importante a especialização do profissional, né? Então, o cara que vai trabalhar com natação, ele precisa ser especialista em natação, na hidro, especialista na hidro. Então, a gente entende que isso é importante. Mas, por outro lado, a gente pode deixar de vivenciar outras áreas na educação física ou fora da educação física que poderiam ser úteis para a gente no que a gente faz. Ok. Então, adoro. Então, quem me conhece sabe que eu sou uma misturaba, cara, mas eu sou uma misturaba. Quando a gente se especializa, não quer dizer que se limita, tá? A gente cria mais informação. E quanto maior capacidade, maior panóplia de informação, melhor é. Então, eu tenho uma coisa que eu faço todo ano, desde sempre. Quem me conhece sabe. Todos os anos eu faço alguma coisa fora da minha área de conforto. Então, eu faço circo, eu faço pole dance, eu faço skate, eu faço o raio. Por quê? Porque nós precisamos de ter vivências. Eu vou fazer curso de teatro, eu vou ouvir alguém falar de neurolinguística. Eu só não gosto muito de eletrónicos, é verdade. Vai, Renata, eu sou meio excluída, mas até isso é um esforço, tá? Até isso é um esforço. Aquilo que nós falamos é realmente, se nós estamos dentro da área, nós temos que saber dessa área, ter conhecimento dessa área. Não é um afunilar de informação. E se nós nos sentimos à vontade para trabalhar em outras áreas, importante. E, aliás, no fitness, e eu, quando formo os meus alunos de hidroginástica, eu digo, é impossível, nesta altura, qualquer profissional só ganhar para viver, só ganhar da aula de hidro. É impossível um profissional ser só professor de hidro. Ele tem que ser professor de natação, professor de hidroginástica, professor de localizada, professor de aeróbica, professor na faculdade. Nós somos multitask. Agora, aquilo que eu peço é não faz algo sem conhecer o que você está fazendo. Não pensa que, eu sou professor de aeróbica, eu nunca fiz hidro na vida, eu vou fazer aeróbica dentro d'água. Não. Eu sou nadador, eu conheço a dinâmica dos fluidos, eu vou dar aula de hidroginástica porque em vez de ser na horizontal é na vertical. Isso é o que eu solicito, mas sem dúvida, Gui, quanto mais informação, mais vivência e maiores influências, melhor, sem dúvida. Maior cruzamento de informação. Obrigada aí. Faltou surf, Renata, comecei a fazer surf há 20 anos atrás, agora eu não tenho tempo para me procurar. Mas só para você saber, eu tenho uma aluna minha que tem uma escola de surf e, eu já marquei a aula para o mês que vem, tá? No frio imenso, mas eu vou. Vai lá, Beth. Então, vocês aí estão entrando, começando o outono, né? Daqui a pouco está no inverno, não é isso? Tá frio. Tá frio, né? Tá frio, agora já está funcionando a piscina? Como é que está, Tinoca? Tá, então, as piscinas elas estão funcionando com todas as regras de segurança, ou seja, distanciamento de 3 metros, uso de máscara, não na água. Eu sei que no Brasil saiu uma lei aí horrível que é contra a natura, né? Contra a segurança de colocar as pessoas utilizando máscara dentro da água, que eu não consigo compreender. Aqui não se usa, mas para manter as distâncias de segurança, mantemos as raias colocadas e distanciamento de 3 em 3 metros.
as pessoas só podem tirar a máscara quando entra, o professor tem que ter máscara até todos os alunos estarem dentro da água e depois retira, não podemos tocar nos alunos e voltamos a colocar. Há ponto de desinfecção em todo lado, em todo lado. E estão correndo bem, os nossos alunos estão voltando. É assustador, essencialmente, no grupo sénior, o que esse Covid tem feito a eles. É sacanagem, é triste. Eu tenho alunos que eram super autónomos, super energéticos, voltando de bengala, de cadeira, de partir o coração, o que é que essa pandemia está fazendo para nós. Então, é importante nós percebermos o quanto nós podemos, se respeitarmos a volta, sermos mesmo assertivos nessa conduta de respeito para que possamos manter mais ativos os nossos alunos, porque, sem dúvida, a saúde tem uma correlação direta com tudo o que acontece. E desde não estamos a morrer de Covid, estamos a morrer de incapacidade. Né? Até esse isolamento, né? O pessoal que você falou aí, o pessoal mais idoso, eu também sou sênior. O pessoal mais idoso perdeu o condicionamento, né? Por mais que você faça alguma coisa dentro de casa, não é a mesma coisa, né? Então, acaba perdendo o pique, acaba perdendo o condicionamento, acaba perdendo a motivação, acaba perdendo até, né? É bem chato, em termos né? cognitivos também. Em termos cognitivos também é complicado, porque eu vejo o retorno, eu estava habituada a colocar as informações uma determinada janela temporal e ser bem rápida na forma de conduzir a tua aula, e voltou tudo para trás. Tem que explicar mais devagar. Alguns dos exercícios que eram fáceis de passar deixaram de ser fáceis de passar. É mais lento, é complicado. É complicado. Mas nós também temos aí... tem que ter essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade de perceber isso, né? Exatamente. Será, sem dúvida, dentro daquilo que a gente falou sobre a técnica de instrução e comunicação e dentro das nossas metodologias. As nossas estratégias de sucesso para com os nossos alunos neste pós-Covid têm que estar super sharp, super afiadas. Nós temos que estar muito conscientes do que estamos a apresentar. Muito mesmo. Professora Tinoca, se você quiser falar mais alguma coisa, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fora isso, a gente não vai atrapalhar mais o jantar das suas filhas. Daqui a pouco a gente tem o Nuno, né? Tem uma meia horinha aí. Não percam o Nuno. O Nuno é um super profissional e tem muitos anos de experiência, tanto como professor como coordenador, e tem, sem dúvida, umas dicas fantásticas e muito importantes na área da gestão. Professora, a gente sempre aprende, né? Sempre. Mesmo que você saiba, você sabe muito, você estudou muito, mas quando o outro apresenta, ele mostra de um outro ponto de vista. Então, se a pessoa tiver uma abertura, ela aprende. Não é que a pessoa fala assim, eu já sei tudo, todo mundo sabe menos que eu. Isso não existe, né? Cada um sabe de um. E há muitas vezes me perguntam, uai, Tinoca, mas você não fez esse curso já? Já, eu vou ouvir de novo. Porque a tua maturidade é diferente, porque a tua perspectiva é diferente, porque aquele curso pode ter sido dado por diferentes pessoas. Ainda me perguntam, você vai assistir a esse curso com a mesma pessoa? A outra pessoa também evoluiu. Então, se calhar ela vai dar outra perspectiva. Então, não tem essa de dizer, eu já fiz esse curso, ou eu já ouvi essa pessoa. Não. Se tem a oportunidade, vai, faz, repete, vai com tudo mesmo. É isso aí. Olha, muito obrigado. Acho que o pessoal gostou, né? Quem está aí gostou. Eu vi um monte de comentário positivo. Algumas dicas que você falou, lembrou, né? Porque é sempre bom, controla, né? Isso é importante a gente lembrar. A gente até às vezes sabe, mas acaba, né, naquela correria e acaba esquecendo de controlar. Mas é importante.
né? O timing das pessoas também. E a gente só tem a te agradecer. A gente espera contar com você em outras situações aí. A gente espera que... Vamos estar todos presencial e estar todo mundo junto e dar aquele abraço fantástico e estar mais perto. Isso aí. Mas desse jeito também é bom, né? A gente está aprendendo, a gente está se falando, né? Então, que a gente tem essa situação para, pelo menos, diminuir. Estamos diminuindo distância, né? Você aí de Portugal e a gente aqui no Brasil, né? Então, a gente quer te agradecer aí, agradecer a sua presença. E muito obrigado. Se você precisando da gente, a gente também está aqui à disposição. E também esperamos poder contar com você em outras situações. Muito obrigada. Obrigada, Elizabeth. Obrigada, Guilherme. Claro que eu tenho que agradecer também à Renata, que me pôs em contato com vocês, que estreitou toda essa relação, não é? E que eu tive a oportunidade de vos conhecer. E obrigado, e é uma honra ter estado presente. E obrigada a todos os que estiveram a assistir diretamente. E àqueles que vão assistir mais tarde, também entrem em contato, deem os seus feedbacks. É com os vossos feedbacks que nós aprendemos e tentamos melhorar. E com todos os aportes, com todas as informações que possam trazer. Por isso, para nós é também uma aprendizagem, só temos a agradecer a vocês que nos dão essa possibilidade de aprendizagem, tá? Muito obrigada, Elizabeth, muito obrigado, Guilherme, tá? E que tudo continue a correr super, super bem, tá?